Eu sei, a gente precisa respirar pra falar sobre essas coisas, né? Porque infelizmente não é todo mundo que tá preparado pra falar ou pra lidar ou pra se abrir pra um tratamento ou sequer se abrir pra falar sobre o que tá sentindo, né? Especialmente se esse alguém é uma mamãe que precisa cuidar dos filhos, muitas vezes cuidar da casa, do esposo, ou até mesmo essa mamãe, ela sai para trabalhar fora de casa, ela trabalha fora e dentro de casa. E várias situações podem acontecer ao redor dessa mamãe que pode estar, por esse momento, adoecida. Algumas pessoas desenvolvem transtornos, né, emocionais, transtornos psicológicos por diversas situações. Eu mesma passei e ainda estou em tratamento sobre a questão ali da ansiedade. Cheguei a ter uma ansiedade generalizada, um início de depressão, alguns sintomas de toque de pensamento. Eu vivi várias situações que me deixaram muito vulnerável na minha maternidade. Só que para passar por isso, ou estar passando, né, nesse momento, que eu ainda estou em tratamento, mas a pior fase já passou, eu precisei me abrir para entender, a mamãe também adoece. A mamãe também é vulnerável. Mas é claro que nós não queremos passar por essa situação deixando os nossos filhos, deixando a nossa casa à mercê, né? Deixando os nossos sem cuidados, ou muitas vezes nesses momentos tão difíceis, tão vulneráveis para nós não queremos nos expor para as outras pessoas. Por quê? Muita gente não consegue entender o que é uma pessoa estar passando por um momento de depressão, uma pessoa passando por um momento de estresse, de ansiedade, um momento de toque. Então, assim, é muito mais difícil encontrar pessoas que consigam entender sobre isso ou conversar de uma maneira saudável com você sobre isso. Mas eu vou contar um pouquinho sobre o que eu passei. Eu acredito que no ano de 2021 ou 2022, eu tive os meus primeiros sintomas de crise de ansiedade. Eu comecei a sentir o meu corpo estranho, parecia que dava uma descarga de energia, e antes dessa descarga de energia, o meu estômago embrulhava, eu sentia um pouco de tontura e parecia que eu tava meio flutuando, parecia que eu não tava no lugar, sabe? E aí, depois disso, começou a ficar mais forte. Aí dava aquela descarga de energia, parecia que eu ia desmaiar. A primeira vez que isso aconteceu, eu tinha certeza que eu tava dando um treco e fui pro hospital realmente achando que tava alguma coisa acontecendo assim comigo, que eu ia morrer. Uma sensação de morte terrível. Uma sensação assim, quem vai ficar com os meus filhos? Quem vai cuidar dos meus filhos? Eu confesso que eu pensei muito neles. Eu disse que não era nada assim com o meu corpo propriamente, mas sim com a minha mente. Ele pediu para que eu fosse um psicólogo e a minha psicóloga me acompanhou. Nós tentamos fazer um tratamento ali mais comportamental, mas realmente eu estava num nível de ansiedade que eu não sabia descrever. E aí depois eu parti para psiquiatra e ali eu tive que tomar uma medicação inicial, era uma medicação, né, com uma dose baixa. Porém, naquele momento eu precisei me abrir também para entender o que estava causando toda aquela ansiedade. Então, eu fiz alguns reajustes na minha vida, reajustes de sono, reajustes de alimentação, de exercício físico, tomando a medicação, e também reajustes emocionais ali nas terapias. Eu fui encontrando os porquês de estar vivendo aquilo. Eu falo que quanto mais a gente cava pra dentro da gente, parece que mais coisas a gente vai encontrando, mais sombras a gente encontra. Mas eu acho que encontrar essas sombras é libertador. Por isso que nesse processo, mamãe, eu queria te encorajar, se abra para um tratamento. Se abra para se conhecer. E ali eu fiz o tratamento, depois de 6 meses eu fui liberada do tratamento. Confesso que no início do tratamento eu fiquei vulnerável, eu não queria ficar sozinha com os meus filhos, porque eu tinha medo daquela crise de ansiedade, de pânico, vir sobre mim com os meus filhos, eu não queria sair sozinha. Mas então eu fui entendendo, aprendendo a lidar com aquele momento, aprendendo que o medo de sentir a crise era pior do que a crise propriamente. Mas até então, a mamãe, ela estava doente, mas estava sob controle.
Um tempo depois, eu já estava bem. Foi quando nós nos mudamos de país. Eu entrei em contato de novo com a minha médica, perguntando se ela achava que eu deveria retomar os remédios, porque eu estava me sentindo um pouco ansiosa. Porém, essa ansiedade, ela era um pouco mais normal do que a ansiedade como um transtorno. Então, ela falou, não vamos tomar medicação, vai para esse país. Se lá você perceber que você precisa, que tá pior, a gente entra com a medicação de novo. Então, eu levei a medicação. Nos primeiros 6 meses, eu não tomei a medicação. Mas, no 4º mês, eu comecei a sentir alguns sintomas diferentes, que eu não sabia que também faziam parte de ansiedade, mas foram atacando ali o meu emocional. Contou com choque cultural e tudo mais. Porém, eu tive um pouco de toque de pensamento, que são chamados de pensamentos intrusivos, que são pensamentos que vêm como flechas assim na sua mente e você não tem força para combater aqueles pensamentos. Pensamentos intrusivos são pensamentos assim que no seu normal, se você não está sob uma ansiedade forte, pensamentos ruins que vêm na sua mente você consegue jogar no lixo, né? Ai, que pensamento é esse? Só que quando você está sob uma ansiedade forte ou talvez uma depressão, algum transtorno que você ainda não conseguiu detectar e tratar, você não tem força para lidar. Então eu entrei em contato de novo com as minhas, né, a médica, a psiquiatra, a psicóloga, e 2 psicólogas foram cuidando de mim. Não retornei ao medicamento naquele momento porque eu sabia que eu ia voltar ao Brasil dentro de poucos meses e ali eu ia poder começar um novo tratamento. Mas foi esse momento para mim, esse momento de pensamentos intrusivos e aprender a lidar com aquilo foi muito, muito difícil para minha maternidade. Eu confesso que eu chorava muito e não era exatamente uma depressão, mas aqueles pensamentos, eles vinham de uma maneira tão forte que eu achava que eles eram meus e eles eram totalmente contra aquilo que eu acredito, quem eu sou, né? Então aquilo me gerava uma tristeza muito grande e eu me lembro de várias vezes estar chorando e a minha filha, né, de apenas 9 anos, 10 anos, eu não me lembro se ela tava com 10, vi me abraçar, vi falar, mãe, tô aqui, o que eu posso te ajudar? E embora eu não me abrisse com ela, porque ela era uma criança, ela não entenderia nada, eu também não conseguia ficar bem. Então, naquele momento, a mamãe estava doente, eu só olhava pra ela, abraçava e falava, a mamãe não tá muito legal agora, a mamãe não tá muito legal agora. E isso foram, assim, algumas vezes, por eu ter procurado, ou não o tratamento em si, mas a ajuda das psicólogas de maneira rápida, não durou tanto tempo, mas assim, eu me lembro que meu esposo, ele me ajudou, ele tava ali comigo, eu poderia desabafar, eu desabafava, eu falava, e ele tava sempre ali me dando esse suporte emocional, coitado, ele também não entendia muito. Enfim, não foi um tempo muito grande, mas foi um tempo muito doloroso, em que a mamãe estava doente. E eu não escondi isso dos meus filhos, embora eu não abri tudo, eu não escondi deles aquilo que eu estava sentindo. E me senti melhor, voltamos para o Brasil, para passar 2 meses no Brasil. E no Brasil eu tive de novo a questão da ansiedade forte, porque a gente tinha ali uma questão de troca de visto, junto com, de novo, pensamentos intrusivos que eu não estava com força suficiente emocional para lidar, e eu tive um início de depressão. O início da depressão veio porque a tristeza que aqueles pensamentos, aquele nível de ansiedade me traziam era tão grande que eu comecei a ficar bem depressiva. Então, de novo, o choro, a ansiedade, uma sensação mesmo de morte interna, né? Uma morte interior, mesmo que eu estava feliz de estar com a minha família, de encontrar amigos, também juntou um pouco de um cansaço físico, de encontrar várias pessoas, várias vezes, não descansei tanto. Eu estava doente de novo, né, assim, foi... não é que eu adoeci, melhorei. Foi assim, da primeira vez eu achei que já estava ótima a questão da ansiedade. Hoje eu penso que eu deveria ter tratado por um tempo mais longo, mas enfim.
Então eu fui pro Brasil já nesse melhor, mas eu ainda estava no processo de transtorno, sim, de ansiedade, que foi culminando ali pro toque de pensamento intrusivo, que eu não sabia lidar ainda tão bem, porque eu consegui lidar por aquele momento como se fosse assim, só um analgésico. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu tive uma sensação de que ficou muito mais forte, e então eu procurei as psicólogas, procurei a psiquiatra, e aí a psiquiatra falou: olha, Suelen, tá forte pra você lidar nesse momento. Vamos voltar com a sua medicação pra gente ver como você vai lidar com esse retorno pro país, né? E como você, se somente essa medicação da ansiedade vai te ajudar nessa questão de saber lidar com os pensamentos intrusivos, essa tristeza profunda. E juntamente com isso, você vai fazer exercício físico, melhorar a sua alimentação, regular o seu sono e trabalhar de maneira comportamental como lidar com esses pensamentos que vêm. Que mais uma vez eu digo, ficar fugindo deles, parece que quanto mais medo você tem, você fica não. Aí a ansiedade vai vir, aí o pensamento vai vir, parece que eles vão se agigantando, né? Não sei se essa palavra tá certa, eles vão ficando maiores. Então eu fui aprendendo com as terapias a lidar, até que eles foram embora. Como eu disse, eu ainda estou em tratamento hoje, bem melhor, mas estou ainda assim em tratamento, faço terapia, tenho toda essa regulação de sono, regulação emocional. A questão das redes sociais, eu já não mexo mais durante a semana. A questão de exposição de telas, que são coisas que eu gosto muito, mas elas aumentam essa questão da ansiedade, né? Eu tenho buscado regular dia a dia. Mas, o que eu queria deixar, né, nesse vídeo? Moral desse vídeo. Se você, mamãe, está emocionalmente doente, eu queria te dizer que eu sinto muito. E queria dizer, toca aqui, porque hoje eu estou em tratamento, me sinto completamente melhor, não sei quantos % melhor. Mas eu queria dizer pra você, se acolha. Mas não só se acolha, busque ajuda. Você também precisa ser cuidada. E não esconda dos seus filhos, dos seus familiares mais próximos, do seu esposo, querendo sempre se mostrar uma mãe forte, uma mulher forte, né, empoderada. Não esconda da sua família. Talvez você não vai conseguir abrir isso e nem vai poder abrir isso para os seus filhos. Não esconda do seu esposo, se abra com seu esposo se você pode, se você tem uma amiga, uma irmã, uma parente, alguém próximo com quem você pode desabafar e não vai te julgar, mas vai te ajudar. Mas olha, às vezes a mamãe vai ficar doente. E quanto antes essa mamãe buscar ser cuidada, melhor ela vai lidar até mesmo com a maternidade dela. E assim como tem acontecido comigo, eu desejo pra você, mais rápido ela vai se sentir bem, ainda que ela continue nesse tratamento. A mamãe também importa. É isso que eu queria falar hoje. Um grande beijo pra você. Se você já passou por isso, quiser deixar aqui nos comentários, encorajando outras mulheres, esse é o nosso espaço, tá bom? Tchau, tchau.